galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira ela nunca decepciona. E no primeiro tema do vídeo de hoje já vamos falar sobre os assuntos mais absurdos do dia de ontem. Primeiro, a tal pesquisa que coloca o Lula como mais honesto do que Bolsonaro. E a segunda é o seguinte, você lembra daquela fala do Lula no meio da semana que ele disse que o PSDB acabou? Pois bem, a revista Veja falou que a culpa disso é de Bolsonaro. Esse Bolsonaro está demais. E depois disso a gente continua no absurdo, só que no absurdo que pode se tornar realidade caso o Lula chegue ao poder. Gente, assunto seríssimo. Ontem, mais uma vez, tá o Lula falando em regulamentação da mídia. Eram várias matérias aí. Falou sobre a recriação de um Ministério da Cultura e algumas mudanças que são preocupantes. Quero comentar com vocês, mostrar algumas coisas. E falando sobre cultura, vamos para o próximo tema que envolve cultura, geopolítica, política, algumas coisas que estão acontecendo no mundo. E tá ali Bolsonaro, né, segurando um aviãozinho. Vamos até falar de Top Gun, vocês vão entender o que é. Depois disso vamos falar sobre o judiciário e inclusive tem tudo a ver com o tema anterior, acredite ou não. E o PT já recorreu da decisão do ministro Cássio e a imprensa... Bom, vou mostrar a Daniela Lima em mais um vídeo, Merval Pereira, o Bernardo Melo Franco, da Globo, né? O Merval e o Bernardo, como é que eles estão tratando, né, a decisão lá do Cássio e alguns outros assuntos que quero comentar também. Depois temos ali agronegócio, coisas importantes, um projeto importantíssimo para o país, para a soberania nacional, para a economia brasileira, para o barateamento no preço dos alimentos, pode ser aí julgado já nessa próxima semana, aí no âmbito do judiciário, e eu tô falando do Ferrogrão. Quero pontuar algumas coisas para vocês e trazer outros temas ligados ao meio ambiente e o agro, que eu acho que vale muito a pena a gente comentar, e a gente comenta, né, Bolsonaro, Lula, qual caminho o Brasil pode seguir. E para terminar, temos ali a educação, algumas notícias rápidas, e se der tempo, lá no final de tudo, tem as notícias, terceira via, Sérgio Moro, etc. E tem uma coisa sobre o Lula que eu não falei aqui na introdução, porque a gente já vai abrir o vídeo falando sobre isso, que também é um absurdo, que é o seguinte, sabe aquelas notícias que nós temos todos os dias? Eu tô falando da PRF fazendo apreensão milionária de drogas? Pois bem, no dia de ontem tivemos duas, não foi uma só, né? É dobrado. Primeiro aqui no perfil PRF Brasil. Na manhã de hoje, em Benevides, Pará, apreendemos 273 quilos de farinha de trigo. Prejuízozinho, 50 milhões. Aí lá vem o Amazônia Azul, né? Mais 50 milhões de prejuízo ao tráfico. Está sendo mais de uma vez por dia. E ele falou sobre isso porque PRF Brasil, também o perfil oficial, noticiou que em Joinville, Santa Catarina, eles realizaram a maior apreensão de farinha de trigo da história da PRF no estado. O prejuízo para os criminosos ultrapassam 100 milhões. Eu não sei porquê, mas esses grupos, né, quando eles têm que tomar um lado político, normalmente eles seguem para a esquerda. E por que eu trouxe isso? Pra gente falar de um absurdo. Saiu no Estadão, agora na madrugada, 5 da manhã de hoje. Lula pede que governadores aliados, são vários, minem influência de Bolsonaro entre policiais. Basta saber, né, e combinar se os governadores eles possuem algum tipo de interlocução, né, com as forças de segurança pública, que normalmente a turma da esquerda não tem um relacionamento muito bom, né? O que foi indicação política, eles até podem tentar fazer o que eles querem, mas no final do dia e na realidade dos fatos, eu acho que quando os policiais eles olham os acontecimentos, principalmente a operação que a gente viu recentemente no Rio de Janeiro e a forma como a imprensa tratou os policiais, eles falam, pô, cara, essa turma é ligada ao Lula, né? Será que realmente eu vou apoiar o Lula só porque o Lula vai falar mal de Bolsonaro, vai pontuar algumas coisas, etc. Mas tá lá, né? Lula pediu a governadores aliados que abram canal de diálogo com policiais militares. O objetivo é furar a bolha bolsonarista dentro das forças de segurança pública. Eu não acho que isso acontece por, sabe, questões políticas. Eu acho que é um movimento orgânico. Eu acho que as forças de segurança pública, elas apoiam Bolsonaro de maneira orgânica. Eu não acho que você fazer uma mudança, o Lula vai ser benquisto, né? Enfim, mas o Lula, né? Não fala... Eu nunca vi, sendo sincero, o Lula elogiando a polícia perante uma operação policial. Tem uma operação,
principalmente aquelas que têm abate de criminosos, eu não vejo Lula falar bem. Normalmente eu vejo Lula reclamando do excesso da força empregada, né, das vítimas da sociedade, e aí tudo que vocês já sabem. Mas vamos continuar. Que essa daqui ontem surgiu aí no meio da tarde. Na verdade, no meio da tarde não. Essa notícia, logo no início da manhã, ela já estava no ar. E quem levantou essa bola para cortar foi a Carta Capital. Uma página, assim, da extrema esquerda. Mas tudo bem. Correio Brasiliense. Lula é mais honesto do que Bolsonaro, aponta a pesquisa XP e PESP. De acordo com as 1.000 pessoas entrevistadas, Lula também ganha de Bolsonaro nos seguintes quesitos: preocupação com as pessoas, competência, inteligência, equilíbrio, ideias novas e experiência. O presidente supera o petista em apenas uma categoria, pulso firme. E assim, pessoal, se essa pesquisa tivesse dito que o Lula até o que Bolsonaro venceu, né, que é pulso firme, quem tem mais pulso firme que Bolsonaro? Que o Lula é mais bonito, sabe? Que o Lula é mais cheiroso. Que o Lula, sei lá, é mais forte. Que o Lula, sei lá, qualquer coisa. Joga videogame melhor. Que o Lula joga bola melhor. Sabe? Que qualquer coisa. O Lula bebe mais e não fica bem. Qualquer coisa. Eu até entendia. Mas você pegar o principal líder do partido que mais esteve envolvido em escândalos de corrupção da história do Brasil, que a população brasileira como um todo sabe quem ele é, sabe o que ele fez, não vê como inocente, e você querer me falar que ele é mais honesto do que Bolsonaro, é uma coisa assim que não dá, gente. Não dá. Não dá. Não dá pra levar a sério. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ou a sociedade tá completamente perdida, sofreu uma lavagem cerebral, ou as 1.000 pessoas foram escolhidas, foi quase uma coincidência, de maioria lulista, porque, gente, não faz nenhum sentido, gente. Nenhum. Até a turma da esquerda sabe quem o Lula é. A não ser aquela turma realmente, né, petista de carteirinha vermelho. Não tem como levar isso daqui a sério. Isso daqui foi divulgado, replicado por toda a imprensa. Só que só um Google rápido, ó. Aqui tá na ordem do Google, que eu não tem recorte. Estado de Minas, é M, né? É m.com.br, Estado de Minas. Yahoo, Correio do Estado, Carta Capital, que foi a primeira de todas. Então é difícil. E uma repercussão massiva. Massiva. Você vê que existe um esforço da imprensa para levar essa história. Quando sai alguma coisa positiva do governo, é o tempo todo tentando desmerecer. Vide a questão de desemprego, vide a questão do PIB. Todas as expectativas e as previsões mostravam lá no início do ano, final do ano passado, PIB de 0,5%, PIB de 0,3%, tinha gente que estava ainda com PIB negativo de menos 0,6%, aí supera as expectativas, não, tá menor que as expectativas. Como assim tá menor, pô? Vocês botaram PIB negativo? Pelo amor de Deus! Quando é do governo, é só tentando desmerecer. Aí sai uma coisa que pode ajudar o Lula, toda a imprensa corre para divulgar. Só que essa corrida da XP pegou tão mal, que dessa vez eu vi inúmeras pessoas do mercado financeiro que eles são funcionários da XP. Porque hoje, basicamente, para você conseguir operar como você não é assessor, né? Você é uma espécie de assessor de investimento, não sei qual seria a palavra correta, né? Mas enfim, a pessoa meio que lhe contrata, você ajuda ali a gerir os fundos da pessoa, etc. Você meio que no final do dia tem que estar ligado ou a XP ou a BTG. E aí tem muita gente ligada a XP, porque tem toda aquela estrutura que lhe permite, etc. E as pessoas começaram a ficar, cara, tá se sentindo ruim, se sentindo mal. Ouvi relatos, conversei com algumas pessoas que realmente, inclusive, tem esse vínculo de ligação. A XP falou, cara, eu tive 5 clientes que me falaram, bicho, eu vou encerrar minha conta, não dá. Tem assim um limite do absurdo que as coisas estão acontecendo. E aqui, só para dar um exemplo, o Eduardo Cavendish é um cara que trabalha no mercado financeiro, a empresa dele é a Somas, e ele ficou bem chateado com a questão lá. Ele fez um comentário, eu até falei com ele, falei, cara, mais do que tudo isso daí não é só cobrar XP, tem que também falar com o Benchimol. O Benchimol tá demais, né?
Não pode esquecer que o IPESP barra XP, né, o XP, o cara mesmo, né, o fundador é o Guilherme Benchimol, que o cara foi se encontrar com o Lula, classificou como sensatez, pragmatismo. Aí ele falou lá, falei com ele, cara, a gente tem que cobrar o Benchimol, etc. Ele diz, estou tentando. O problema é que só sou eu. Vamos ver se dará algo. Não é só ele não, tem outras pessoas. E o Balboa, que também é do mercado financeiro, fala, parabéns pelo seu posicionamento, Edu. Sempre coerente. Deveria ser um exemplo para outros que trabalham com barra para a XP, mas se omitem com medo de represálias. Que tem isso, né? Não vou criticar para depois não dar ruim para mim. Mas tá chegando no ponto em que tá absurdo. Tá absurdo. Quer colocar o Lula em primeiro lugar? Disparado. 80% dos votos? Beleza. É mais fácil de acreditar que o Lula tem 80% dos votos do que o Lula é mais inocente que Bolsonaro. É difícil explicar. Ainda mais que o Lula, ele é tão popular, ele é melhor que Bolsonaro em tudo, mas não pode pisar na rua. Não pode pisar na rua. Enquanto isso, gente, é todo dia que Bolsonaro viaja, que Bolsonaro vai para algum local, para qualquer cidade. Esse é o cenário que nós vemos. Olha isso daqui. Bota do início. O Muarama. Para isso. No dia de ontem ainda, Bolsonaro foi à Foz do Iguaçu. Lá vai ele. Fico vendo esses vídeos, vou ser sincero. Tem umas horas que me dá uma certa aflição. O Bolsonaro dando no tchau, segurando a moto com a mão só e sem capacete. Fala, meu Deus do céu. Mas tá aí. Pelo menos acho que mais corajoso que o Lula ele é, né? Pelo fato, a maneira como ele dirige a moto e a coragem de realmente encarar a população olho no olho no olho. Quer me xingar? Me xinga. As pessoas estão abertas aí, né? Você não vai ser preso por xingar Bolsonaro, tá mais do que provado. E ainda assim ele tá lá na rua. Nada impede nenhum petista de ir lá xingar ele, vai a ele, fala que ele não presta. Tá lá. Mas é o Lula. O Lula é o mais honesto, é o cara que pinta e borda e, meu Deus, não pode questionar. Aí veja isso daqui. Típica notícia que vale a pena olhar várias coisas. Primeiro, vamos começar pela imagem. Veja como a UOL, né? Desculpa, a Veja. Faz questão de pegar uma imagem que o Lula tá cercado de pessoas. Cercado de pessoas. Pra dar a ideia que ele tem um grande apoio popular. Isso não é à toa. É semiótica. Segundo, uma palavra, na verdade não é uma palavra, é a construção verbal da ideia. Os petistas, naquele clima do já ganhou, e toda a imprensa ia falando, ó, segura a onda aí. A própria imprensa relatando que o Lula tá falando dentro do partido, né, que ó, segura a onda aí, não vai ser fácil. O Disseu falando, não vai ser fácil. Inúmeras pessoas falando, cara, acho que não. Tá muito difícil. Assim, pro Datafolha, o Lula vence com a mão nas costas. Aí, olha como é que a Veja coloca, né, a ideia deles. O que pode impedir uma vitória de Lula no primeiro turno? Quando ele fala isso, é assim, é como se estivéssemos diante de uma certeza que o Lula vai vencer no primeiro turno. Mas algumas coisas podem impedir que isso aconteça. Hoje o cenário é, o Lula vence no primeiro turno, com mão nas costas. Aquela matéria já para dar essa sensação, olha como o Lula tem apoio, etc, blá blá, só tem bandeira de sindicato. CTB, lá atrás, Lula. Essa bandeira aqui, isso aqui para mim me parece assim a pontinha da foice, o martelo aqui em cima, bandeira do PT, todo mundo aqui de vermelho. E aqui a bandeira amarela e vermelha do PSB. Aí você vai para a matéria. Há no mínimo 3 fatores que podem impedir que a disputa acabe. Aí o primeiro fator é o Ciro Gomes não desistir.
E ele continua nas pesquisas, crescer e tirar alguns votos do Lula. Aí uma das possibilidades do Lula vencer no primeiro turno é exatamente o Ciro ele não crescer, ele reduzir e o chamado, né, o eleitor do Ciro Gomes na reta final ir em direção a Lula para derrotar Bolsonaro já no primeiro turno, configurando o chamado voto útil. O que pode impedir a vitória do Lula no primeiro turno, porque ele vai ganhar no primeiro turno. O segundo fator, e mais plausível, é o crescimento da candidatura de Simone Tebet. É mais plausível acreditar que a Simone Tebet vai crescer do que o eleitor Ciro Gomes pode ter o voto útil no Lula. É sério isso? E o terceiro motivo... Depois ele fala do André Janones ainda. André Janones. E o terceiro motivo é uma coisa sem pé... lembra que é o terceiro motivo, que pode impedir. Os debates podem começar, as propagandas de TV... E aí os escândalos do Lula, do passado, começarem a aparecer e a população relembrar quem foi o PT e com isso Lula perder votos. Como se isso, né, realmente não fosse acontecer nos próximos meses. Mas beleza, vamos continuar. E aí eu falei pra vocês, eu realmente tô na dúvida. Né? Eu acho verdade, não tô na dúvida. Porque se você olhasse em termos de notícia, essa foi a notícia mais absurda. Porque a pesquisa é uma pesquisa. Foi lá... E aí replicaram a notícia, deram o assunto. Agora isso aqui saiu da cabeça de alguém. Como Bolsonaro motivou o ataque de Lula ao PSDB? A culpa do que Lula disse é de Bolsonaro. Aí a narrativa é a seguinte. Um aliado de Lula explica que o ataque ao PSDB partiu de uma constatação. Lula até fala com tucanos históricos, mas... percebeu que a base do PSDB é toda Bolsonaro. E por isso que o PSDB acabou, porque o PSDB, a base, está apoiando Bolsonaro. Enquanto é Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes, José Aníbal, Tasso Gereissati, esses apoiam Lula. A culpa é de Bolsonaro. Isso é uma matéria na Veja para te contar isso. Essa é a imprensa totalmente parcial do Brasil. Sobre o PSDB, num passado, porque o Geraldo Alckmin trocou de partido basicamente esse ano, né? Acho que foi esse ano mesmo que ele trocou de partido. Enfim, o PT apagou as matérias, mas o PT esqueceu de apagar os tweets. Olha que bonito, gente. 2 tweets, um de 2015 e um de 2017. O 2015 fala, ó, governo de vice de Alckmin fez acordo com o PCC em 2006. E em 2017 falava, ó, Alckmin é alvo de uma série de escândalos por formação de cartel. Saiba mais. E aqui temos 4 escândalos. CPI da tucanagem, fogo no Ninho Tucano, investigações de cartéis, doações à sua campanha. Alckmin concentrou 76,8% das doações de empresas denunciadas por cartel no metrô nas eleições de 2014. Somadas, elas ofereceram 16 milhões de reais a candidatos. Cartéis de empreiteira evidenciam roubalheira tucana em São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo ler lá embaixo. Acordos de leniência da Camargo Correia e Odebrecht mostram que corrupção fez, aí está cortada a palavra, das grandes obras dos governos do PSDB em São Paulo. E agora, ó, é o vice do Lula. Tá bom. Aí veja só. Saiu no Correio Brasiliense. E você vê que no Correio Brasiliense, tá no site do Correio Brasiliense, mas com referência ao estado de Minas. Então saiu em vários locais. É todo mundo divulgando a notícia. O Estadão, a gente comentou no vídeo ontem, colocou com conteúdo aberto. Lula diz que gente de Bolsonaro não tem pudor por ter tirado a vida da Marielle. Fala do ex-presidente irritou bolsonaristas, como a deputada Bia Kicis, que usou as redes sociais para responder ao ex-presidente Lula. A Yara pergunta o seguinte, já que ele sabe, né, quem é o culpado, por que ele não é chamado para depor e apresentar as provas? Porque senão é mentira, né? Aí é fake news. Mas o Lula pode. E pra gente fechar esse tema, acho que a gente fecha aqui e vai pro próximo, um assunto muito mais sério do petista, o Cláudio Humberto escreveu o seguinte, tentar transformar em notícia ruim a queda do desemprego e crescimento do PIB pode ser considerado fake news? Eu acho que é uma reflexão interessante, né? Uma coisa que é boa e você tentar colocar o mas, porém, entretanto, todavia, etc. Mas vamos continuar. Lulinha.
Editorial, Estadão. Lula pretende se apresentar como salvador da democracia no país, mas sua natureza autoritária se impõe ao debochado PSDB e da inteligência do eleitor. Estou até surpreso com esse editorial, né? A Renata diz: o tucaninho da redação do Estadão não gostou do descondenado ter debochado do PSDB. Briguem, 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 briguem. Agora, esse autoritarismo do Lula é que é complicado. Mas antes de falar dele, olha a cara de pau. Lula critica privatizações. Guedes está tentando vender até os tapetes da Alvorada. Aí a Elisa nos relembra o seguinte: 2016. Polícia Federal encontra cofre de Lula com joias e obras de arte. Localizado em sala em agências do Banco do Brasil, o acervo está guardado em 23 caixas lacradas desde janeiro de 2011 e inclui crucifixo que havia desaparecido do Planalto. E ele está reclamando dos tapetes, né, do Alvorada. Tá bom, Lula, tá bom. E aí que começa a confusão. Folha de São Paulo. PT discute plano econômico de Lula, com o novo Bolsa Família e taxação de fortunas. Você vê uma política, né, distribuição de renda, não que seja algo ruim, realmente tem que ajudar os mais necessitados, só que você vê, a combinação do Lula é muito a cara desses governos ditatoriais comunistas. Vamos taxar os ricos, vamos botar imposto nos ricos, que no final do dia os ricos só são, né, quem tem dinheiro e não é aliado do governo. Você vê que os aliados do governo sempre continuam tendo dinheiro. Taxando de fortunas, né? Não vai daqui a pouco falar que fortuna é quem tem mais de 5 mil reais. Até porque a classe média no Brasil ostenta como de um jeito que ninguém ostenta. Mas tudo bem. E aí vem. Já começa daí, né? Diretrizes ainda precisam passar por instâncias partidárias. O grupo defende reforma tributária de esquerda. Não para por aí. Então Lula, ele quer mexer, ele quer fazer uma mini revoluçãozinha. Aí pega isso e junta com essa daqui também. Regulação da mídia. Lula volta a falar em regulação da mídia e cita licitação em transmissões de evento. Ele fala o seguinte, ó. Enquanto mencionava que o país deveria criar condições para que todas as artes tenham chance na vida, Lula falou que o povo precisa apenas saber, assistir e ouvir para começar a gostar de determinadas expressões artísticas locais, citando a ideia de regulação da mídia. Abre aspas. O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, tem um artesanato exuberante, uma música exuberante e cantores extraordinários que não aparecem em lugar nenhum. Não aparece porque toda vez que a gente fala em regular os meios de comunicação, fica uma indústria de meteoros contra a gente. Tá meio sem sentido. Pô, assim, como é que a regulação da mídia vai ajudar a fazer o que o Lula quer? Já te explico. Se cada estado fizer a televisão ter pelo menos a obrigação de ter 4 horas de produção estadual, não apenas meia hora do noticiário, meia hora de manhã, meia hora à noite, meia hora à tarde, idealizou Lula. Então, nós vamos tentar. Nós vamos tentar. É preciso fazer muito debate. Ele vai fazer. Então tá, peraí. Então a regulação da mídia passa por inserir conteúdo, né, a nível local na TV. 4 horas. Mais ou menos isso. É um pouco mais profundo. Porque ele também está falando sobre a questão cultural. E aí o Metrópolis trouxe outra fala, que é o seguinte. Ó. Lula diz que Lei Rouanet é obrigação do Estado e promete recriar o Ministério da Cultura. Lula ainda prometeu que, se for eleito, vai recriar o Ministério da Cultura e formar comitês culturais em cada estado do país, com o objetivo de apontar produções que contarão com incentivo governamental. Então, olha só, o Lula quer colocar produção de cultura local na TV. E o Lula vai criar comitês estaduais que vão financiar, né, artistas do estado. E que esse pessoal vai acabando para a TV. Olha a confusão. Abre aspas. A gente não vai apenas recriar o Ministério da Cultura. A minha ideia é que a gente crie comitês culturais em todos os estados do Brasil para que a gente possa democratizar o acesso à cultura e à participação cultural. Sabe o que está parecendo para mim? É o seguinte. Você vê aí a Paulo Gustavo, você vê a Rouanet, você vê como a esquerda luta pela Aldir Blanc, etc. Se com o ministro da Cultura
já é meio complicado. Por quê? Assim, não é complicado. Você não tem tanto poder. Porque você pode ter um ministro da cultura, só que no estado de São Paulo, você tem um secretário de cultura. No estado do Rio de Janeiro, você tem outro secretário de cultura. Na Bahia, você tem outro secretário de cultura. Se um governador não alinhado vence, qual é que vai ser o... Aí vai que um governador de direita, realmente sim, raiz, bolsonarista, vence. Qual tipo de cultura que ele vai direcionar o Estado, né? Assim, quais caminhos ele vai seguir? Será que serão caminhos que o PT vai ficar contente de colocar esses artistas, esse tipo de cultura, assim, a gente pode falar assim, tipo de cultura, isso nem existe, mas enfim, né? Esse viés cultural na TV? Eu acho que não. Então, para o Lula fazer um bypass, né? Ele contorna, ele passa por cima da Secretaria de Estadual de Cultura, ele cria um comitê. Que vai ser o comitê que vai financiar. A Secretaria do Estado tem dinheiro? Tem. Quer fazer o que faz. Mas, independente disso, ele vai estar garantindo. Porque, no final do dia, é algo muito curioso, né? É uma coincidência sem igual que a esquerda, no final do dia, ela só financia a esquerda. E é uma dificuldade sem tamanho para qualquer pessoa que não é alinhada a ter acesso a verbas, sabe? Conseguir emplacar seus projetos, etc. Então, você já imaginou isso? Ele recria, as verbas voltam a chover, até porque as mudanças que Bolsonaro promoveu foram a níveis de decreto, portarias, normas técnicas, para você desfazer e voltar como era, é só uma canetada. Não virou projeto de lei, não teve uma modificação, realmente uma reformulação, um marco regulatório da área. Então o Lula chega lá, na canetada, volta ao que era antes, né? A época do Dendê, vamos falar assim, né? Do acarajé e do Dendê. E aí vai. Aí você tem, né, vários comitês para realmente ali melhorar a interlocução com os artistas locais. E em paralelo, além da regulação, que a gente sabe que vai ter algumas coisinhas que vão cortar, ele vai pegar esses artistas e colocar para a coisa avançar. Alguém tem dúvida da importância da cultura na formação e moldar o imaginário popular? E como isso impacta, inclusive, no cenário eleitoral, porque você começa a converter mais e mais pessoas para determinado viés, seja de esquerda, seja de direita, etc. Tá entendendo o que o Lula vai fazer? Tá entendendo? Rapaz, vamos continuar. Aí você fala, pô, mas a justiça não vai aceitar? Eu espero que a justiça também não aceite isso, né? Porque é um absurdo. Só 2 notícias do dia de ontem. Esquerda e direita. Após show pró-Lula, Ministério Público rejeita ação contra Daniela Mercury. Justiça cancela show de Gustavo Lima, pago por Prefeitura na Bahia. A Justiça cancela o Gustavo Lima e a Justiça rejeita ação contra Daniela Mercury. Falando de justiça, a Ludmila Lins Grilo, em 2020, no dia 10 de fevereiro de 2020, ela postou o seguinte tweet: mandar prender um sujeito por, abuso, lesão corporal, qualquer crime na forma da Lei Maria da Penha com base apenas na palavra da vítima é uma das coisas mais irresponsáveis que um juiz pode fazer no exercício de suas atribuições. Só depoimento, tem alguma prova, tem, sei lá, até um exame de corpo de delito? Não tem. Só tem a fala da vítima, então prende o cara aí. Ela falou isso daí, foi o posicionamento dela. E ela comenta o seguinte: sim, um processo disciplinar foi instaurado por isso. Sei que parece, mas não é meme, nem piada. A gravidade disso demonstra o atual estado das coisas dentro do sistema de justiça no Brasil e, claro, extrapola o meu campo particular de interesse. Acho que o público deveria saber. A gente aqui sempre comenta, né, que o judiciário existe, né, uma discussão muito mais ampla, desde a escola, aprender a ler, escrever, se alfabetizar, até pelo currículo das universidades, enfim, muitas coisas. E vamos continuar falando de cultura. Vamos continuar falando de cultura e falando do PT. Acredite se quiser, falando do filme Top Gun. Tenho certeza que todo mundo tem uma ideia de como funciona o impacto cultural, que a gente acabou de falar sobre isso. Mas já que a gente vai falar de Top Gun, eu trouxe essa matéria aqui, ó. Como o sucesso de Top Gun impactou a Marinha na década de 80. O primeirão, o Ases Indomáveis, né? Tom Cruise, 24 anos de idade, novinho. Enfim,
Filme protagonizado por Tom Cruise provocou um aumento de 500% em procura por alistamento no ano seguinte a seu lançamento. Esse foi um dos impactos, né? E levou muitas pessoas a se inscreverem na Marinha. Dados da instituição, publicados pelo Screen Rant, mostram que as taxas de alistamento aumentaram em 500% no ano seguinte ao lançamento do filme. A galera assistiu o filme e falou, cara, deve ser muito massa. Parece que é uma vida meio glamurosa. Pô, eu quero ser piloto de caça também. Vou me alistar na Marinha. À época, a instituição aproveitou a popularidade de Top Gun e montou estações de alistamento nas saídas dos cinemas em que o filme era exibido. Dessa forma, conseguiram as inscrições dos fãs mais empolgados e emocionados com a aventura que haviam acabado de assistir. Obviamente, nem todos os aspirantes foram aprovados nos testes e treinamento. Contudo, o filme proporcionou um aumento significativo na popularidade da instituição. Então isso é óbvio. O óculos, aquele Ray-Ban, né, o aviador, ele não era muito popular. A popularidade daquele óculos, modelo aviador, é por causa do filme Top Gun. Acredite se quiser. Na época da escola, eu lembro que a professora todo ano passava um filme que era O Que É Isso, Companheiro? Contava lá, né, como foram a luta dos revolucionários durante a ditadura militar, etc. E isso aí fez muita gente acreditar nessa história. Então, assim, o entretenimento tem um papel crucial, e isso vocês entendem. Mas por que a gente vai falar do filme Top Gun? É pra falar sobre isso daqui, não. Isso aqui é só pra mostrar um absurdo. Até comentei sobre isso daqui no Notícias de Quinta. Quem não assistiu, veja. Vou deixar o link na descrição do episódio mesmo, só clicar na descrição. O episódio aí o pessoal assistiu. O feedback vem sendo muito bom. E fala o seguinte, ó. Maverick tem Tom Cruise e machão com aviões que evocam o órgão genital masculino. Essa é a análise feita pela Folha de São Paulo. Mas vamos para análise séria. Quer ver uma análise séria sobre o filme? Cultura. Leonardo Coutinho. Eu também comentei isso no Notícia de Quinta. O Top Gun Maverick é um filme bacana. Tem ação, né, boa dose, gotas interessantes de geopolítica. O primeiro detalhe. Quando a Paramount liberou as imagens do filme ainda em 2020, a jaqueta usada pelo protagonista, vivido por Tom Cruise em 1986, havia sido alterada. No filme original, era essa bandeira aqui, ó, essa jaqueta. Você vê aqui, ó. Não, desculpa. Aqui. Desculpa. No filme original, o que tinha nas costas da jaqueta era essa daqui de baixo, ó. Estados Unidos, ONU, Japão e Taiwan. Opa. Onde acho? Espera que eu apertei aqui o botão. Foi mal. Vou voltar aqui pro 0. É porque tem um mouse meu que o botão é o 16. Aí ele ficou 16 automático e ele pulou. Mas voltamos aqui, ó. Pronto. No filme original, o fundo da jaqueta são essas 4 bandeiras. A Paramount, quando lançou lá o primeiro trailer, alguns posters, quando o filme iria pro ar, e disso depois teve as mudanças, era essa jaqueta que o Tom Cruise estava usando. Não tinha mais embaixo nem o Japão, virou a bandeira de Minas Gerais, né? O fundo branco com um triângulo vermelho, e um negócio vermelho aqui que não faço ideia o que é que seja. Aí o Leonardo Coutinho diz, ó, as bandeiras de Taiwan e Japão desapareceram. A japonesa perdeu o círculo vermelho e ganhou um triângulo, estilo Minas Gerais, e a taiwanesa deu lugar para um símbolo qualquer. As imagens abaixo mostram a jaqueta de 1986 e um detalhe do pet que é vendido em lojas online. Você pode comprar isso aqui, né? Colocar em sua jaqueta. O então secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, criticou o que era mais um caso de autocensura em Hollywood, para não melindrar os comunas, né? Por causa da questão do Taiwan. Os comunas reivindicam a soberania sobre Taiwan e remoem o fato de terem sido invadidos pelo Japão. A boa notícia é que a Paramount voltou atrás. As bandeiras do Japão e Taiwan seguem firmes e fortes na velha jaqueta de couro do Maverick. Embora o cartaz antigo, esquecido na porta do cinema, denuncie a tentativa de censura. O cartaz do filme, você vê que está aqui o triângulo. Mas no filme mesmo, está aqui, a jaqueta original. Olha só que interessante. A jaqueta da discórdia aparece em relances logo no começo do filme e depois desaparece. Maverick passa a usar uma vestimenta vegana, sintética, sem penduricalhos, que possam criar tensões com o Partido Comunista. É a tal terceira via. Muita gente está achando que o filme tem como tema rusgas entre os americanos e os russos, como no primeiro filme. Só que o tema nuclear,
que envolve as instalações clandestinas subterrâneas, é 100% iraniano. Uma referência direta ao programa dos ayatollahs, né, que sonham fazer lá uma... sabe? Negócio que explode. E tanto os russos quanto os comunas, eles estão do lado dessa galera. Fingem acreditar que o programa nuclear, né, é legítimo, é pro bem, é para geração de energia, sabe, é pacífico e não tem como fim explosões. Mas para os comunas isso não parece ser um problema maior do que as bandeiras na jaqueta do Maverick. Ele diz assim, ele coloca lá uma matéria de uma página, um jornal, né, comuna mesmo, e ele diz, ó, sim, o link é de uma estatal comuna, foi intencional. O que quer o Partido Comunista pelo próprio Partido Comunista. Olha como um filme pode ter tantas coisas. Tantas coisas. As pessoas que se veem, querem fazer alistamento, as roupas. Eu dei para vocês o exemplo do Ray-Ban. Então imagine os filmes da esquerda. Quantas e quantas vezes no passado a gente já não viu a Globo, sabe? Sandália do Seninha, da Xuxa, disso, daquilo outro. Imagine o Lula com um comitê em cada estado, voltando a financiar os artistas, né? Porque o que o Bolsonaro fez foi um grande absurdo. E ainda em paralelo, 4 horas na TV para colocar essa turma. Você já imaginou nisso? A revolução cultural que ele vai fazer? Fora a parte da regulação, né? Que tem cheiro de censura. Censura mesmo para valer. Isso seria a volta do Lula. E já que a gente falou de coisa até internacionais, geopolítica, a gente vai voltar a falar do PT de novo, falando na questão de justiça. Isso aqui foi na Argentina. A gente viu coisas que foram propostas no Chile, propostas no Canadá, em outras ditaduras, né, na América Latina, que o Lula vem tentando incorporar em sua agenda. Você acha que isso aqui não tem uma possibilidade do Lula, sei lá, tentar fazer no Brasil? Alberto Fernandes, né? Ele conseguiu avançar aí com acordo com governadores para ampliar a Suprema Corte. Eu não sei quantos, sabe, membros tem atualmente, mas ele vai colocar mais membros. Pensa o seguinte, às vezes você tem um cenário onde tem, sei lá, 7 juízes de direita, 3 juízes de esquerda. Vamos falar que tem 10. Pô, tá perdendo todas, né? Porque a maioria é de direita. Então vamos botar agora 25. E eu vou nomear 15. Então 7-3 vai virar 7 contra 18. Isso aqui aconteceu na Venezuela, no passado. Tá tentando agora com o Alberto Fernandes, Foro de São Paulo, tentando fazer isso agora na Argentina. Qual a chance do Lula fazer isso no Brasil? Qual a chance? E vamos falar de justiça. Vamos falar de justiça. Só a manchete é o suficiente, né? Eu nunca nem soube na vida quem era Valdevan 90. Mas, segundo a Veja, ele é bolsonarista, né? Tá bom. Deve ser porque ele é do PL. Mas, enfim, o PT recorre aí na justiça contra a decisão que devolveu mandato a deputado bolsonarista. O PT não aceita, não aceita, não aceita. A decisão do Cássio não vão aceitar. Já estão recorrendo. Aí você vê aqui o Bernardo Melo Franco, Global. Canetada de Nunes Marques é afronta a ministros. É como se o Cássio, ele, sei lá, não fosse igual aos outros, sabe? Joga na segunda divisão. A Daniela Lima, né? Ela nunca decepciona. Eu só vou deixar ela falar, que já é mais do que o suficiente. Não é detalhar, falar, olha, nem pedir desculpas nem nada, falar, olha, eu vou despachar esse caso hoje, vai ter repercussão. Depois a gente conversa se quiser, né? Não sei. Enfim, Nunes Marques não falou com ninguém. E deu a decisão num dia em que Luiz Fux estava fora, o presidente do Supremo estava fora de Brasília. Fux estava no Rio de Janeiro comemorando o aniversário de casamento. E aí, como é que os ministros definiram essa atuação de Nunes Marques? Deslealdade institucional. No íntimo, o que isso significa? Nunes Marques atentou contra a instituição que ele prometeu defender e abraçar, contra o próprio Supremo Tribunal Federal e contra o próprio TSE, para o qual ele também está designado para atuar como juiz substituto em diversas questões. Então, numa tacada só, ele conseguiu acabar com o clima que teria para ele dentro do judiciário, tanto na Justiça Eleitoral, no TSE, como no Supremo Tribunal Federal. E aí você me pergunta, né? Bom, tudo bem, Daniela, e de prático? Não é detalhar, falar, olha, nem pedir desculpas nem nada, falar, olha, eu vou despachar esse caso hoje, vai ter repercussão. Tá repetindo. Nem preciso comentar, né? Daniela Lima. Aí vem o Merval Pereira. Eu me solidarizo com o Cássio perante as falas do Merval. Não acho que é uma forma de se endereçar a uma pessoa no cargo que o Cássio ocupa. E o Merval fala o seguinte: o ministro da Suprema Corte, o Nunes Marques, está exagerando na fidelidade a Bolsonaro.
Até o momento, não teve sequer uma decisão independente. Ele se comporta como um pau-mandado, sem qualquer pudor em servir ao presidente. Eu não acho que você chamar uma pessoa de pau-mandado é uma forma muito, sabe, correta, sabe, de você se expressar. Então, acho que pega mal. Mas o Merval pode, né? E o Cássio também pode, né? Enfim, não teve sequer uma decisão independente. Como não teve uma decisão independente? Quem que classifica isso? Pode explicar? Ele pode provar que teve sei lá, Bolsonaro mandou, ordenou, ligou pra ele, falar, Cássio, faça isso daqui, ele não queria fazer. Ou as coisas que ele defendeu, sei lá, eram inconstitucionais. Então, como são as coisas, né, galera? E aí, o Merval é do Globo, e o Globo mesmo, né? Porque o Merval é um colunista. A Globo se dedicou a fazer um pequeno retrospecto para falar o seguinte: votos de Nunes Marques mostram histórico de alinhamento com o governo Bolsonaro. Relembre, isso aqui realmente tem um alinhamento, é até plausível. De boa, você faz, não, o cara tem um alinhamento, faz sentido, foi indicado. Mas você fala, o cara é pau mandado, acho que não cai muito bem. Não cai muito bem. Uma coisa é certa, eu comentei com vocês ontem. No final do dia, muita gente adora gritar. Vamos pessoal da direita gritar, vamos fazer, vamos acontecer, levantar hashtag, babati, vamos subir o tom, vamos falar algumas verdades. Isso normalmente não trouxe muitos frutos, né? Traz mais problemas. Enquanto isso, muita gente, principalmente o pessoal que fala que tem que subir o tom, critica Bolsonaro pelas suas ações, pelas suas indicações. Mas quando você olha para a realidade dos fatos, as indicações de Bolsonaro, que estão fazendo, né? Realmente, assim, algumas mudanças. Estão conseguindo, sabe, obter alguns resultados diferentes, que eu acho que vem agradando mais, assim, os apoiadores do governo. Só são fatos, né? Não tem muito o que questionar. Vamos continuar. Ainda dá tempo de falar muita coisa. Cultura. Voltando para a cultura, a gente falar também de justiça e meio ambiente e agro. Cultura é a base para a transformação verde da construção civil. SG, viu? Implantar uma nova mentalidade e procedimentos sustentáveis passa pela implantação de programa com ações envolvendo toda a empresa. Eu não trouxe a matéria completa, o Vili Miguel traz lá no Twitter, mas ele trouxe aqui na mensagem. Ele destacou na imagem dele a parte mais importante, que é o seguinte, ó. A todo custo estão tentando empurrar o SG goela abaixo das empresas, criando um novo mercado e, com isso, mais custos. A própria matéria diz que empresas de pequeno porte serão menos suscetíveis às mudanças. Por que isso? Deixando claro, isso vai gerar um custo. E olha para a questão da cultura, né? Aquela cultura corporativa, a forma como as pessoas pensam. O Lula está muito preocupado com a cultura. E aí, voltando para falar de judiciário, falar de esquerda, falar do PT, mais especificamente do PSOL, que foi quem judicializou esse tema, dia 15 teremos, pelo menos está na pauta, se realmente vai acontecer ou não, depende, mas está na pauta, julgamento sobre a Ferrogrão. O Amazônia Azul diz, né? Se o agro não se unir agora em prol do maior projeto ferroviário da história desse país, sinceramente, tem que viver com a logística de transporte dependente para a eternidade. Parabéns ao jornalismo da Band, única da destaque e noticiar. E eu acho que foi uma matéria assim bacana, como foi feito. Destacou os aspectos positivos, como o frete vai baratear. Eles falam em 30%, o governo fala de 30% a 40%. O Tarcísio falou disso no passado. O desenvolvimento que tudo isso daí traz. Falam da questão também da redução da poluição, porque não usa diesel, etc. Enfim, eu não vou dar play no vídeo para vocês. Mas quero mostrar por que esse projeto ainda não saiu do papel. Primeiro, inclusive falar na Bandeirantes, é um projeto de um investimento de 28 bilhões, que não vai vir do governo. Iniciativa privada. O setor privado vai investir, vai colocar dinheiro, vai gerar empregos diretos e indiretos, e tem as consequências, como o barateamento do frete, que vai baratear a comida, que vai facilitar a vida de todas as pessoas no Brasil. Mas vamos começar. Em 13 de julho de 2021, o Globo nos contava o seguinte: ativistas pressionam bancos para barrar crédito à Ferrogrão, que vai escoar a produção de soja. Não pode dar crédito não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro.
As entidades alertam que o projeto estimula grilagem e conflitos fundiários, aumenta a pressão para diminuir unidades de conservação, viola direitos dos povos indígenas, contraria os compromissos de zero desmatamento das empresas agropecuárias e ainda tem custos subestimados. O grupo também diz que o governo não avaliou rotas alternativas. Assinam o documento GT Infraestrutura, coordena sua divulgação, Fórum de Mudanças Climáticas, Justiça Socioambiental, Observatório do Clima, Movimento Tapajós Vivo, Movimento dos Atingidos por Barragens. Fora o braço político. Quem foi que judicializou? O PSOL. O PSOL que judicializou isso daí. Aí o G1 também nos conta em 2 dias antes, 11 de julho. Ferrogrão. Entenda sobre o projeto de ferrovia que promete impulsionar o escoamento de grãos pelo norte, mas enfrenta um impasse legal. Aí dizia, a promessa é que a construção da ferrovia consolide a longo prazo um corredor logístico capaz de reduzir distâncias e aliviar o bolso de quem paga para exportar produtos como soja e milho, tendo em vista que a estimativa é de recuo de 30% a 40% do preço do frete. A estrada de ferro também deve ajudar a diminuir as emissões de carbono quando assumir o papel desempenhado por caminhões movidos a diesel. Uai! Como é que do lado de lá eles reclamam do meio ambiente, que isso, que aquilo, outro, e até o G1 tá falando, cara, vai reduzir as emissões de carbono, deveria ser algo bom, né? Outro entrave, além do pessoal ter judicializado, envolve o Ministério Público Federal. O Ministério Público, sempre ele. A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do órgão emitiu uma nota técnica recentemente cobrando consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas. Não, tem que chamar todos os povos, todas as etnias que estão ali. Ó, tem um projeto, 29 bilhões, dinheiro a rodo, desenvolvimento, comida mais barata. Vocês são a favor ou sou contra? Não, sou contra. E que muitas vezes, né, até se questiona, será que os índios realmente eles opinam sobre isso ou são os líderes eleitos pelas ONGs, pela imprensa? E aquela confusão que vocês já sabem. Então é o projeto. Tem 2 anos parado. 2 anos parado. Imagina o investimento. Imagina se isso daí já estivesse rodando nesse exato momento. Aquele número, né? A redução de 4,3 pontos percentuais de emprego. Talvez a gente já tivesse um dígito. Tô superestimando, né? Mas talvez, quem sabe, né? Tivesse um dígito só de desemprego no Brasil. Aí ainda sobre coisas que ligam agronegócio, meio ambiente e política. Somente a Comissão da Agricultura vai analisar PL do veneno no Senado, decide Pacheco. Lá vem lá a ONG, a ECO, né, dando chilique. PL do veneno. Não é veneno, é defensivo agrícola. Eles colocam esse nome para tentar capturar a mira da pessoa, a pessoa já achar que é algo ruim. Que ninguém gosta de veneno. Aí já vou para matéria direto. O projeto de lei, conhecido como PL do veneno. Não é conhecido como PL do veneno. É defensiva agrícola. Chegou oficialmente no Senado na última quarta-feira. Ao passar pela fase de distribuição para as comissões, Pacheco decidiu que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, ligada aos setores do agronegócio do país, será a única a analisar a proposta. Em março passado, durante o Ato pela Terra, Pacheco disse a artistas e à sociedade civil que a discussão ampla desta e das outras propostas antiambientais estava garantida nas comissões da Casa. Vem cá, desde quando essa é uma proposta antiambiental? Com base em quê? Com base em quê? E aí você vê, né, tão da vida, porque os artistas foram lá, os zongueiros, e não estão ouvindo os zongueiros, nem o Caetano Veloso. A foto que estampa essa matéria é o Pacheco Caetano Veloso. Aí surgiu uma pessoa que critica, né? Essa é uma decisão absurda. Quem diz? Luísa Lima. De onde? Assessora de Políticas Públicas do Greenpeace. Aí depois, né? A economia do Brasil. Isso daqui. A crise alimentar. É o país tentando... Você vê, cara, é o tempo que tu vai ter uma bola de ferro. Parece que o Brasil tem uma bola de ferro em cada pé. Tentando avançar, andar pra frente, e é o tempo todo o pessoal puxando pra trás. É com uma bola de ferro em cada lado, ainda numa esteira, né? É como se tivesse uma esteira, puxando pra trás, né? Pra trás, o cara ainda tá com a bola de ferro andando pra correr. Eles não deixam o Brasil, sabe, avançar.
Aí essa é uma matéria ontem, também alarde. Brasil descumpre mais de 80% das recomendações da ONU para direitos humanos. Vamos cortar, vamos consertar, né? Vamos consertar. É só tirar 2 letras que a matéria fica certa. Você tira a letra H, você tira a letra U, pronto. Agora a matéria tá certa. Direito dos manos. Dos manos. Realmente o Brasil não cumpre, não. No Brasil, a polícia ainda é defendida pelo Estado, o governo federal e pela população. Os manos não estão tendo vida fácil. Aí, voltando aqui para o meio ambiente, vocês veem como são as coisas, né? As narrativas que são criadas. E imagine, gente, sem brincadeira, eu tenho certeza que tem muita gente que acredita nisso aqui. Se é muita gente ou não, não sei. Mas tem gente que acredita e começa a levar essas informações à frente. Vocês duvidam que isso aqui não rola nas universidades? Mulheres emitem menos gases de efeito estufa no trânsito. Eu ia falar uma coisa, né? Que ela emite menos gás, mas tudo bem. Os deslocamentos realizados por condutores de automóveis foram por motivos diversificados, mas a predominância é masculina. 67% segundo os dados da última edição, ou seja, 2/3 dos motoristas de carros em São Paulo são homens. O mesmo vale para quem dirige ou é carona das motocicletas. 86% são homens. Esse que é o problema. Então, a gente tem que pensar, né, em novas políticas de crédito. Você aumentar a taxa de juros para os homens, e aí com essa diferença, né, que esse ganho, você cobrar mais dos homens, você vai dar um desconto na taxa de juros para as mulheres, para facilitar. Tipo como é seguro, sabe? Homem, 25 anos de idade, 25 não, né, já tá um pouco mais velho. Homem, 19 anos, primeiro carro, né, tirou a carteira tem 6 meses. Ei, o seguro nunca é barato. Para esse daí, o seguro passa longe de ser barato, né? Porque é de risco. Querem fazer o mesmo esquema. Com relação ao uso do transporte público, as mulheres são 54% no metrô e 58% nos ônibus municipais. A pé também predominam, ou seja, as mulheres dirigem menos carro e andam mais a pé e transporte público, logo elas merecem políticas públicas dedicadas para ter mais acesso, né? Aí termina falando, esses números mostram que os homens usam disparadamente mais o transporte particular, enquanto as mulheres e as mais pobres são as mais dependentes de transporte público. A poluição gerada por carros é muito maior do que em relação aos ônibus, são responsáveis por 70% do GEE emitidos na cidade, considerando apenas o transporte de passageiros. E você tem que pegar uma matéria como essa e não analisar ela sozinha, a questão do meio ambiente, vamos fazer aqui um financiamento específico para a mulher. Não, pega isso e junta com essa daqui, ó, que saiu no Globo. Porque o machismo faz mal para a saúde. São várias coisas que no final do dia, sabe, entra em um questionamento da, sei lá, função social do homem, da mulher na sociedade, isso, aquilo, outro, representatividade, e que você sabe que isso aí tudo desemboca, né, naquelas pautas identitárias. Aí o Arthur comenta o seguinte, ó, não me surpreenderei quando o Globo falar que ser homem é ser anti-ESG e propuser um tratamento hormonal que reduza a testosterona para poder melhorar a taxa de emissão de carbono e salvar o mundo. Em tempo, se é feminista de cabelo azul, né, vai ser saudável. Isso aqui o Arthur escreveu dia 29. Mal sabia ele que no dia 2, né, ia falar exatamente que o homem emite mais carbono. Mal sabia ele, né, que o homem emitia mais carbono. Tava 3 dias na frente, viu, Arthur? Tá vendo como são as coisas, né? Aí vem esse aqui, na mesma linha. Mesma linha. A bacharel em Direito estava presa há 10 anos por tirar a vida e esquartejar o marido. Marcos Matsunaga, em São Paulo, em 2012. E a manchete? Muito, muito feliz. Diz Elise Matsunaga sobre liberdade condicional. E você vê os comentários, pessoal, eu não acho que é meme. Você vê jovens batendo palma. Gente com bandeirinha disso, bandeira daquilo outro, etc. A maior parte, assim, pessoas mais à esquerda. Não vou nem falar que apoiou, mais à esquerda. Achando lindo, sensacional. Quase tratando como uma heroína. E você, olha o destaque que a Globo dá. Muito, muito feliz. Gente do céu. Não tenta humanizar essas coisas, não. É tipo... a Richthofen, né? Que até filme ganhou. É difícil. É difícil. É por isso que a Globo e o Lula, né, estão de mãos dadas. Uma grande aliança.
A Thaís diz, a Globo lixo, como sempre, passando a mão na cabeça de quem gosta de fazer coisa errada. Ela diz, né, corrigindo, ó, é uma criminosa, não, a bacharel em direito. Você vê, né, é um título bonito, não sei o que. Ai, 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 ai. Dá tempo de falar de educação rápido? Dá tempo de falar de educação rápido. Vamos que vamos. Alckmin diz que homeschooling é coisa do século XVIII e retrocesso. Já tá na mesma linha do Lulinha. Na mesma linha. Agora, uma coisa que o Alckmin não disse, nem o Lula diz, nem a Tabata do Amaral disse nada sobre isso, muito menos a Priscila Cruz, lá do Todos pela Educação, né, brother do Lema, foi sobre esse caso. Ministério Público Federal. Ocorre que, como se não bastasse, a situação já havia se estendendo há, no mínimo, 5 anos, tendo sido desviados quase 16 bilhões do Fundeb para tal finalidade ao arrepio da lei. Aqui não teve, né, matérias e mais matérias do Estadão mostrando os escândalos da educação, ninguém está cobrando CPI do Fundeb. Nada. 16 bilhões. 16 bilhões. Renato fala o seguinte, o MP identificou aproximadamente 16 bilhões do Fundeb, os quais, segundo a nota do MP, foram desviados na gestão do PSDB no estado de São Paulo. Alckmin, Dória, para onde foi esse dinheiro? Além desse escândalo, tivemos isso daqui, ó. Polícia Federal mira fraudes em licitação para a compra de tênis escolares em Marília. Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Gold Sneaker. Agentes foram às ruas para cumprir 15 mandados de busca e apreensão. Nenhuma palavra da Tabata Amaral não tomou conta dos jornais, etc. Por quê? Porque não é do MEC. Porque não tem como desgastar Bolsonaro. Você vê que tem até ligação, né, com os governos do PSDB. A anterior, 16 bilhões. Você já imaginou se o MEC de Bolsonaro estivesse envolvido no escândalo de desvio de finalidade de 16 bilhões de reais? Bolsonaro estaria preso na cadeia. E sobre a educação, olha que bonito. Acho que a maioria de vocês não conhece. Tô até dúvida se eu não falei isso daqui. Nossa, porque isso aqui eu comentei no Notícias de Quinta. A minha mente agora deu uma bugada. Não sei se eu comentei isso aqui em vídeo ou não. Se eu comentei, comentarei de novo. Mas enfim. Há um só planeta. Acho que isso aqui eu comentei em vídeo. Mas enfim, né? Que foi quem publicou. É do Grupo Globo. Escola no País de Gales vão oferecer insetos na merenda. A iniciativa faz parte de pesquisa para compreender as coisas alimentares de país e alunos incentivar alternativas à carne. Um dos vilões, ó, tratado como vilão do aquecimento global. Não quero nem falar muito sobre isso porque dá até agonia. E aqui, terceira vez, eu quero comentar amanhã. Quero que o vídeo de hoje dê menos de uma hora. Tem umas coisas aqui sobre Moro e até sobre Bolsonaro no final. É outra notícia boa de Bolsonaro no fim. Mas a gente fica por aqui. Lembra de dar aquela compartilhada, aquela curtida, a de sempre, né? De lei. Se inscreve no Telegram. Eu vou mandar lá o vídeo da Daniela Lima, mas foi o único vídeo que eu passei aqui no vídeo hoje lá no Telegram. Se inscreve no canal mais uma vez. Não, compartilha. Mais para inscrever, compartilhar o vídeo. Se gosta do meu trabalho, pode assinar mesmo canal. Pode me apoiar também pelo Patreon, botão valeu, tudo na descrição. E na descrição também está o link para o Notícias de Quinta. Assista lá o primeiro episódio, bem editadinho. O programa tá bem feito, tá no dengo. Enfim, vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!